Shalom! Estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus e hoje o nosso tema é o espírito de Amaleque se levanta. Quando a gente fala o espírito de Amaleque, a gente sabe que Amaleque está no Antigo Testamento. E por que a gente está falando que o espírito de Amaleque está se levantando agora? Deus tem uma forma de ensinar tremenda. Ele sabe o limite da nossa mente, porque foi Ele que nos criou. Então, para grandes verdades espirituais, Ele nos ensina de uma forma gradativa. E quando Ele quis ensinar para a gente sobre Jezabel, nós encontramos Jezabel, um aviso de Jesus para a igreja sobre o espírito de Jezabel, para não tolerar Jezabel. E aí, quem foi Jezabel? Jezabel existiu. Jezabel foi uma rainha casada com Acabe e ela tinha uma forma de agir. Esta forma de agir que é como o espírito de Jezabel atua. Então é uma potestade, não que seja a mulher, aquela mulher que existiu, não. É a forma de agir, é o procedimento. O que Jezabel fazia? Jezabel perseguia a voz profética, ela perseguiu Elias, ela perseguiu 100 profetas. O que mais que Jezabel fazia? Jezabel, ela disseminava o engano, ela mandava ela tinha muitos sacerdotes de Baal, e eles percorriam Israel todo, ensinando algo muito parecido com a verdade, mas era engano. Eles sacrificavam, caía fogo do altar, mas tudo era engano, tudo era forjado para impressionar o povo. Então, é algo parecido com a verdade. Quando chega, isto foi Jezabel agindo, a rainha, a esposa de Acabe. Quando o Senhor fala o espírito de Jezabel, falou, cuidado, nos últimos dias haverá uma potestade que irá querer trazer engano e sedução. Você lembra da sedução de Jezabel? Ela pintou os olhos e foi para a janela para tentar seduzir Jeú, que tinha ido à ordem e a mando de Deus para matá-la. E ela tentou interceptar seduzindo Jeú, mas não funcionou, porque ele não caiu nessa sedução. Então o espírito de Jezabel tem muitas coisas, muitos níveis de atuação. Amaleque é a mesma coisa. Nós vamos entender o nível de atuação de Amaleque hoje nos nossos dias, essa potestade, essa atuação do mundo espiritual sobre nós, se nós olharmos qual foi a primeira vez que Amaleque apareceu de uma forma que chamou a nossa atenção na Bíblia. Em Êxodo capítulo 17. Bom, o povo de Israel, vamos acompanhar, Êxodo capítulo 12, eles estão celebrando a Páscoa e saindo do Egito. Em Êxodo capítulo 15, eles já saíram do Egito, atravessaram o Mar Morto e já estão fora do Egito. Agora, Êxodo capítulo 16 já está do outro lado do Mar Morto. Êxodo capítulo 17, eles já estão no deserto e estão a caminho da terra prometida. Agora eles não eram mais escravos, eles eram livres. Então Satanás viu que não podia mais prendê-los com o jugo da escravidão, tentou deter o povo de Deus de outra forma. Então, o que Amaleque faz, o que o espírito de Amaleque faz, o que essa potestade se levanta contra uma igreja que já é liberta através de Cristo Jesus, mas quer deter a atuação da igreja, quer limitar, quer paralisar e levanta guerra. Em Êxodo capítulo 17, vamos ler, este povo que já era um povo livre, ele, de repente, Amaleque vem para guerrear contra eles. Quando Moisés, estrategista, ele viu que Amaleque tinha se levantado, ele disse para Josué, você fica ao pé do monte guerreando e eu vou subir com Arão e Ur e nós vamos orar. E nós sabemos que foi aquela famosa batalha, onde enquanto Moisés estava com seus braços levantados, Josué prevalecia. Quando seus braços cansados, eles abaixavam, Josué perdia. O povo de Israel perdia junto com Josué. Então Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés até que Josué eliminasse o último inimigo. Quando a vitória veio, eu quero que você leia comigo em Êxodo capítulo 17, está escrito que
No final, no versículo 15, Moisés, depois da vitória, Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira, e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Então, aqui o Senhor revelou o seu nome para Moisés, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, e fez uma declaração para Moisés: Moisés, vai ter guerra contra esse espírito de Amaleque em toda geração. Cada geração vai ter que vencer. Então, Moisés e Josué venceram os amalequitas. Eles guerrearam. Eles não se entregaram. Eles estavam a caminho da terra prometida. Você também está a caminho da terra prometida. Você já é livre em Cristo Jesus. E a igreja é livre em Cristo Jesus. Nós estamos como igreja, como corpo de Cristo, caminhando rumo às promessas. Jesus vai voltar, vai ter o grande avivamento. Mas o diabo não tá feliz com isso. Então o espírito de Amaleque se levanta para quê? Para deter, para levantar guerra. Guerra de uns contra os outros, guerra de divisão no meio da igreja, guerra de você com você mesmo, você se tornar uma pessoa conflitiva, perturbada, angustiada, ou guerra entre irmãos, guerra nas famílias, para deter, ou guerra contra a igreja. E isso a gente está vendo. Nós estamos vendo que se levantou uma perseguição contra a igreja. Hoje, nós não temos liberdade para falar o que nós temos que falar. Quando nós pensaríamos que esse cenário se levantaria desta forma? Nós que somos um país livre, mas nós temos um inimigo que quer, como Amaleque, nos deter. Como foi que Moisés e Josué venceu? Eu faço essa pergunta. Como é que eles não ficaram detidos ali, como povo de Deus? Orando, um guerreando e ali 3 intercedendo. E Moisés estava intercedendo, Arão estava intercedendo, Ur estava intercedendo. Então, como é que nós vamos vencer uma vida de oração, uma vida... Agora, olha a estratégia de Amaleque. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio 25 para você sair dessa lista. Você não pode ficar na lista de Amaleque. Deuteronômio capítulo 25 diz o seguinte, no versículo 17 de Deuteronômio 25. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Bom, primeira coisa que você aprendeu, quem ele quer deter? A igreja. Por que ele quer deter e paralisar? Para que você não chegue na promessa de Deus. E a promessa de Deus para a igreja da última hora é incrível, é tremenda, é uma colheita sobrenatural. Por isso que hoje as igrejas estão tão cheias, mas ele quer esvaziar a igreja através da perseguição, uma perseguição velada. Existem perseguições que é aqueles países onde a igreja é perseguida, onde os cristãos são presos, onde os cristãos são torturados e tem que negar o nome de Jesus ou morre. Essa é um tipo de perseguição, mas existe uma outra perseguição, a perseguição para fechar a boca da igreja, para que a igreja não fale a palavra profética. Há um nível de perseguição, há um nível de evangelho hoje, que é um evangelho mais para agradar as pessoas, é um evangelho mais para alimentar o teu ego. Isso é uma perseguição também, é o espírito de Amaleque que se levantou quando a verdade fica escondida. Prevalece o engano, e quanto mais você ficar aí atrás de pregações que massageiam o teu ego, você vai ficar mais fraco. E olha quem que ele persegue, os amalequitas. Deus ficou muito irado, porque os amalequitas, eles atacaram a retaguarda. Atacar a retaguarda já está escrito aqui, ó, quem estava abatido, cansado
e que estava desfalecido. Olha aqui, abatido, cansado e desfalecido. Hoje existe um esgotamento geral. É uma sociedade, eu costumo falar em geral, porque é isso. Se fôssemos dar um diagnóstico, eu diria assim, esta é uma sociedade cansada, abatida, estressada, pessoas ansiosas, deprimidas, estressadas, é isso. E então é o cenário propício para Amaleque. As pessoas vão para a igreja já esgotadas. Não estou falando por causa dos seus próprios problemas. Elas vão para a igreja esgotadas porque elas não se renovam em Deus. Acham que, e aí lança toda a expectativa em cima só da pregação. Você precisa ter a sua vida com Deus, porque a pregação é para te edificar. Sim, a pregação é uma palavra profética liberada, mas nada substitui a tua vida com Deus. Então, o espírito de Amaleque, ele procura os abatidos, os cansados, os desfalecidos, os retardatários. Eles não conseguem andar no ritmo da nuvem. Porque a nuvem de glória, a coluna de nuvem e a coluna de fogo é que guiava o povo pelo deserto. Se a nuvem parasse, eles tinham que parar. Se a nuvem andasse, eles tinham que andar. Mas você tinha que andar no ritmo da nuvem. Se a nuvem andasse devagar, eles tinham que andar devagar. Se a nuvem andasse mais depressa, eles tinham que acelerar o passo. Esse é o Espírito Santo que nos guia. Tem dia que ele vai dizer, vai mais devagar. Tem dia que ele vai falar, vamos, acelera, creia, confia, ora mais, jejua mais, adore mais. Então, vai ter dia que você vai estar andando um pouquinho mais lento, outros dias você vai estar correndo. Mas siga a nuvem, nunca fique retardatário. Fique sempre bem pertinho da palavra de Deus, bem pertinho da promessa. Essa é a tua segurança, porque Amaleque está atrás dos retardatários, desfalecidos, dos feridos. Busque restauração emocional, porque ele está atrás dos feridos, aqueles que não querem ser curados. Bom, falando de Amaleque, no Antigo Testamento, nós temos ainda a situação de Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, o espírito de Amaleque queria paralisar aquele exército. Saul era o líder do exército, era a igreja de Cristo. Saul era a igreja de Cristo, era o exército de Deus. Então Amaleque queria paralisar. E quando Saul Deus falou, geração após geração tem que vencer Amaleque. E a ordem de Samuel para Saul foi, vença Amaleque e não fique com nada de Amaleque. É inegociável. E você sabe muito bem que Saul, ele poupou coisas, bens materiais, ele não obedeceu a palavra de Samuel. E quando Samuel chegou, ele já tinha sacrificado, ele tinha desobedecido em vários graus. E ali quando Samuel chegou e repreendeu Saul, o Senhor disse uma palavra através de Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Então o espírito de Amaleque, ele entra no corpo de Cristo para trazer desobediência à liderança. Assim vai paralisar. Não tem como andar se você não obedecer, se você não estiver obedecendo a Deus, se você não estiver avançando em unidade. Tem mais. Aí você fala, não, mas esse é no Antigo Testamento. Eu estou caminhando com você. Vamos para o Novo Testamento. O espírito de Amaleque se levantou para tentar paralisar aquela igreja explosiva. A igreja primitiva era uma igreja de pura explosão de poder e glória. Homens e mulheres incendiados pela presença de Deus, que faziam sinais, prodígios e maravilhas. Não eram só os apóstolos, eram os anônimos, eram os diáconos. Quando você olha para Filipe, é um evangelista, um diácono. Quando você olha para Estevão, um diácono, ele fazia tantos milagres quanto os apóstolos. Eram homens cheios, como está escrito na palavra, cheios do Espírito. Eu estou citando alguns, mas tem tantos no Novo Testamento que atuaram com poder e glória. Ele tinha que paralisar. E então a gente chega em Atos capítulo 4, porque o espírito de Amaleque é esse, tentar paralisar a igreja. E em Atos capítulo 4, e está escrito no versículo 13 de Atos capítulo 4, ao verem a ousadia de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus e, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer, em contrário, e mandando sair do sinédrio, disseram entre si: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Bom, estes homens queriam paralisar a igreja que estava atuando. Ali um grande milagre tinha acontecido, um paralítico tinha sido curado. E eles não queriam que a palavra de Deus fosse divulgada, que a igreja crescesse em glória, porque essa era uma igreja que ia transformar o mundo daquela época. E eles tentaram deter este poder que estava sobre esta igreja. E eles deram uma palavra antes de libertar Pedro e antes de libertar João. Olha a palavra que foi liberada para estes homens. Está escrito no versículo 18: chamando-os, ordenaram que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que tremendo! Esse é o espírito de Amaleque querendo calar a boca, amordaçar a boca da igreja, paralisar a igreja por perseguição. Olha, vocês vão sair, mas vocês não podem falar. Hoje nós estamos vendo isso nas redes sociais, nós estamos vendo isso em todos os lugares. Por quê? Porque o diabo quer, o espírito de Amaleque se levantou para paralisar a igreja, para resistir à igreja. Aqueles que se intimidarem e que não usarem, mas nós precisamos usar as armas que Deus nos deu para combater o espírito de Amaleque. Vimos em Êxodo 17 que a arma é oração. Moisés orou e Josué venceu Amaleque. Outra arma, a obediência e a unidade. Saul não foi obediente e não esteve unido com Samuel, por isso ele foi derrotado pelo espírito de Amaleque. Agora, nós vemos uma igreja primitiva. A igreja primitiva, diante do espírito de Amaleque, que queria deter essa igreja para que não chegasse no propósito de Deus, o que eles fizeram? Eles ouviram a ameaça, eles usaram de estratégia e sabedoria, nada falaram ali, mas foram para uma reunião de oração. É o que está escrito em Atos 4, do versículo 23 em diante. Foram até onde a igreja estava reunida orando, oraram e falaram: nós vamos continuar proclamando a palavra de Deus, vamos orar. Eles oraram e o chão tremeu. É isso, o espírito de Amaleque, ele é derrotado por uma igreja que não fica em intimidade. Aquele que crê não foge, como está escrito em Provérbios, aquele que crê não foge. Então, nós não vamos fugir nesta guerra contra Amaleque. A nossa voz profética vai se levantar. Nós vamos proclamar o nome de Jesus, que o Rei está voltando, que Jesus está voltando. Mas existe um mover hoje, no século 21, nos dias em que nós estamos vivendo, que é o mesmo que teve para a geração de Moisés, o mesmo que teve na igreja primitiva, o mesmo que teve para paralisar Saul, e é o mesmo que age para paralisar esta igreja que tem uma promessa, mas você não vai ser paralisado. Que o Senhor te conceda ousadia, autoridade, unção e saiba que é vencido através do jejum, da oração e de uma palavra de sabedoria e prudência, em nome de Jesus. Jesus nos ensinou, você tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então nós precisamos usar prudência, saber o que falar, quando falar e não sermos intimidados, para a honra e glória do Senhor, porque grandes coisas nós viveremos nesta geração. Eu creio nas promessas de Deus. E eu quero agora dizer para você que se você gostou desse vídeo, não saia sem curtir. E se você ama a palavra, aqui na área de membros tem muitos cursos para você fazer. Então que o Senhor te abençoe e resista ao espírito de Amaleque, em nome de Jesus.